No vídeo de hoje eu vim até a belíssima cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, para fazer a matéria do novo Renault Kardian. A gente vai ter a oportunidade de dirigir o carro, fazer aí um teste de consumo e também conversar com o pessoal de produto e engenharia para contar todas as novidades desse novo modelo da Renault. E olha, tem muita coisa nova aí para a gente contar. Pessoal, eu preciso fazer aqui uma retificação de informação que eu coloquei no canal, no vídeo que foi ao ar no dia 19 de março. Foi aquele vídeo prévio que eu fiz a respeito do Kardian. Depois de conversar com o pessoal da engenharia, eu entendi melhor como funciona o sistema de assistência à condução do carro. E no caso, toda assistência à condução do Kardian, não importa a versão, ela é sempre baseada nesse radar que existe aqui na frente, na parte de baixo do para-choque. Então funciona assim, a versão Tecno Turbo, que tem assistências parciais como alerta de colisão frontal e frenagem automática de emergência, também tem esse radar. Então o carro não utiliza nenhum sistema de câmera para assistência desse tipo de condução. Então a versão Tecno Turbo tem assistência baseada nesse radar. Aí essa versão aqui, que é a topo de linha, a Premier Edition, também usando o mesmo radar, tem funções adicionais, como o controle de cruzeiro adaptativo. Mas esse carro não possui sistema de câmera para assistência à condução, tanto é assim que ele não tem aviso de saída de faixa ou sistema de permanência. Esses ele precisaria ter efetivamente uma câmera. Então, toda assistência à condução baseada no Kardian está sempre relacionada ao radar na parte de baixo do para-choque. Hora da gente dirigir aqui o novo Renault Kardian, mas antes vamos entender um pouquinho das funções que o carro tem, começando aí pelo painel totalmente digital, onde a gente consegue acessar informações aqui pelo volante. Então apertando esse botãozinho aqui, você tem aí a informação, por exemplo, do computador de bordo, né? Você tem essa aqui que é uma tela mais neutra, inicialização da medição de pressão dos pneus, aqui você tem a distância percorrida, e aqui você tem os quilômetros por litro. Aí você pode usar outros modos de visão. Então você vai ter esse aqui, que vai ter o sistema de assistência à condução. Esse daqui, que você consegue ver inclusive o contagiros no sistema barra graph. Você tem esse outro, que é só o velocímetro. E por fim, de novo aqui o sistema de assistência à condução. Você consegue ver o que menu que você está pelas barras que tem aqui do lado, ó, tá vendo? À medida que você aperta elas, elas vão descendo e mostrando a informação. O painel é bastante bonito, mas eu esperava um pouquinho mais de funções aqui nesse cluster, né? Como, por exemplo, um computador de bordo A e B. Vamos dar uma olhada nos detalhes aqui do Kardian por dentro. Primeira coisa que eu já vou destacar é o ar-condicionado, que ele é digital e automático de simples zona. Então você faz o ajuste de temperatura aqui, velocidade do ar e o direcionamento do ar. Se você apertar o botãozinho, ele acende essa barrinha embaixo, que ele está na posição automática. Aí você tem aqui a renovação, desembaçador traseiro, desembaçador dianteiro e o acionamento do próprio sistema de ar-condicionado. Vocês estão vendo? Já tem um celular aqui dentro do carro, que não é meu. Ele está integrado à central multimídia, usando aí o Android Auto sem fio. E a parte interessante é que se você colocar a mão aqui embaixo, você vai sentir o vento frio do ar-condicionado, digamos assim, climatizando o telefone, né? Evitando que a bateria esquente demais e dessa forma preservando o smartphone durante o carregamento sem fio. A gente tem aqui a central multimídia com alguns botões de atalho rápido para ela. Esse daqui, por exemplo, tem a câmera, quando você aperta, olha aí a tela da central. Ela te mostra aí as câmeras 360 graus do carro. Então você pode escolher aqui, por exemplo, a câmera traseira, tem a câmera dianteira, tem a visão lateral direita e a visão lateral esquerda. Essas câmeras ajudam bastante, principalmente nas manobras, né? E não é só essa função. Você tem essa outra função aqui que quando você aperta, olha só, você aperta ela, depois que você desliga a câmera, você tem aqui os modos de condução. Então você tem um modo de condução Sport, você tem um modo de condução Eco, e você tem um modo de condução mais Sense. Então são atalhos rápidos que você tem aqui no carro justamente para conseguir acessar sem ter que ficar entrando em muitos menus da central multimídia. Outra coisa que é muito legal aqui nesse carro é o câmbio. Essa aqui é uma alavanca totalmente lógica, né? Então você tem aqui a posição Ré, Neutro e Drive para dirigir.
Aqui a posição de parque, que é um botão, e o freio de estacionamento eletrônico. Como é um câmbio robotizado de dupla embreagem, olha que legal, tem aí os pedal shifts atrás do volante, né? Então você consegue interagir de forma bastante eficiente com a troca de marchas, ainda mais por ser um robotizado de dupla embreagem. Então, diferente de um câmbio CVT, que você vai ficar com aquela sensação de que o carro tá patinando e coisa do tipo, mesmo quando ele faz marcha simulada, aqui, além de ter um câmbio bastante moderno, o motorista consegue fazer uma interação bastante forte usando os pedal shifts atrás do volante. Mais algumas coisas que você tem aqui. Então, o volante, tem aqui os botões para você acessar o computador de bordo. Desse lado, os sistemas de assistência à condução, né, como o controle de cruzeiro adaptativo, limitador de velocidade, escolher a distância em relação ao veículo da frente. Aqui, atrás do volante, você tem aquele comando satélite que é bastante característico aí da marca Renault, né? Então aqui você pode fazer a interação com fonte de áudio, volume e tudo mais. Aqui do lado esquerdo do volante, você tem aí a função para desligar o start-stop do carro e também o controle de altura do facho do farol. Na porta, os controles dos vidros e também o controle elétrico dos espelhos. Eu vou dizer que o interior aqui do Kardian, ele está bem desenhado. Você sente que tudo está muito à mão. Então quando a Renault fala que é um carro completamente novo, é verdade. Tudo aqui dá a sensação de um veículo novo. Aqui dentro a gente também tem, aqui na parte superior, a luzinha de leitura, que é do tipo incandescente, então você tem motorista e passageiro, você pode deixar ela desligada sem indexar com a porta. Parasol, você está vendo aqui, ó, tem um espelho com tampa e iluminação aqui na parte superior. E a mesma coisa acontece aqui no passageiro da frente. Você também tem o espelho com tampa e a iluminação. Então nesse ponto, a Renault caprichou bastante aqui para dar recursos que ajudam o motorista e até mesmo o passageiro da frente no dia a dia. Opções para carregar dispositivos aqui no Kardian. Então, olhando aqui no console, você tem uma tomada do tipo 12 volts. Aí você tem essa porta USB-A, que funciona também como integração com a central multimídia. Então, além de fazer carregamento, ela também tem integração. A USB-C para o carregamento e o carregador de celular por indução com o sistema de resfriamento. Lembrando que o sistema de resfriamento depende do ar-condicionado ligado, né? Então a ventilação fria que sai daqui da parte superior ventila o telefone, evitando que ele sobreaqueça durante o carregamento. Mas aqui, como vocês estão vendo, são todas as opções disponíveis para você conseguir carregar dispositivos. E a oferta de porta-objetos. Começando aqui pelo console central, vocês estão vendo que tem dois porta-copos, já coloquei os meus smartphones aqui. Você também tem o descansa-braço, que você pode levantar e tem um bom porta-objetos aqui na parte central. Nas portas, olha aí, espaço para você colocar a garrafinha, não serve lata, né, porque ele é inclinado, mas ainda tem espaço ali dentro da porta. E uma coisa que me chamou bastante atenção foi o porta-luvas. Ele é bastante profundo, cabe bastante coisa. E ainda tem essa pequena prateleirazinha, olha aí, tem aí um cabo de smartphone que fica sem cair, né? Então, as coisas pequenas que não devem ficar rolando dentro do porta-luvas, você tem essa opção. Então, foi também bem distribuído o espaço para porta-objetos aqui no carro. Bom, agora é uma viagem de aproximadamente 80 quilômetros aqui na belíssima cidade de Gramado. O carro está abastecido com etanol, né? Não é o combustível mais utilizado aí pelo Brasil, mas a Renault promete um modelo muito eficiente por conta do câmbio robotizado de dupla embreagem, que a gente sabe que não perde potência, como um câmbio automático que tem o conversor de torque, jogando um pouco de potência fora, ou até mesmo o CVT, né, que tem um sistema variável na simulação de marchas, mas ainda assim tem um conversor de torque. Então o robotizado de dupla embreagem, o que sai do motor chega na roda com mínima perda. Vamos ver com etanol como é que fica. Lembrando que aqui é a região de Gramado, né, você tem bastante subida e descida, não é necessariamente um local plano, né? Estamos falando de uma serra, então isso deve dificultar um pouquinho a vida do motor em matéria de consumo. Uma coisa que é muito curiosa aqui na cidade de Gramado, né? Você tem vários cruzamentos, muitos cruzamentos aqui, e a maioria deles
não tem semáforo. É isso mesmo, não tem semáforo. Então, existe um respeito muito grande dos motoristas que param, respeitam a vez de cada um e, principalmente, as faixas de pedestre. Então, mesmo sem semáforo, ó, eu estou exatamente num cruzamento como esse, né? Então, eu vou entrar aqui na via, olha só, eu entrando e o pessoal para a gente conseguir entrar. Então, isso é uma coisa muito legal que a gente tem aqui no Sul, né? Que bom seria se o resto do Brasil também fosse assim, né? Uma coisa que eu achei legal aqui no carro, e não foi só conversa da Renault, é a boa disponibilidade de torque que ele tem em baixa, né? Então, o câmbio robotizado de dupla embreagem consegue aproveitar muito melhor isso. Torque máximo de 220 Nm, o melhor entre os concorrentes. Então, se dá um toquinho no acelerador, o carro responde muito bem. E ainda tem a questão, né? Quero usar o pedal shift, então, por exemplo, quero reduzir marcha. Venho aqui, dou um toquinho e ele já faz a redução da marcha. E é bastante rápido. Se você comparar com um câmbio automático, é muito melhor esse câmbio robotizado de dupla embreagem para trocar de marcha do que um automático. O carro tem o contagiros, né? Que é esse barra graph que vocês estão vendo aí na parte de baixo do contagiros. Então, ó, se eu reduzir marcha aqui, olha lá, ó o barra graph subindo ali, né? E aí você troca de marcha para cima, o barra graph desce. É bonito esse contagiros assim, né? Ele fica num visual mais moderno. Agora, como isso aqui é uma tela gráfica, eu imagino que poderia ter aqui, por exemplo, uma outra opção de contagiros circular, que a maioria das pessoas está acostumada a ver um contagiro circular. Não que esse barra graph não funcione, mas algumas pessoas, principalmente pessoas de mais idade, que já estão acostumadas com aquele formato, pode ser que se atrapalhem um pouco com esse barra graph horizontal. Aqui nessa região de Gramado e Canela, você tem muitas estradinhas assim de pista simples, né? Ida e volta, e também subida e descida. E o asfalto aqui é muito bom, então não é aquela buraqueira que a gente costuma encontrar em São Paulo e outras vizinhanças. Mas já dá para ter uma ideia da suspensão. Pelo menos nesse trecho aqui, a suspensão tende a ser um pouquinho mais firme, não é aquela suspensão molenga. E mesmo sendo um eixo de torção na traseira semi-independente, McPherson na dianteira, ou seja, não tem nada de muito diferente aí do que os outros concorrentes têm em matéria de construção. Mas o acerto dela, pelo menos nesse trecho aqui, sinuoso da estrada, com algumas subidas e descidas, eu estou gostando bastante. Eu estou achando o carro bem na mão, com uma suspensão mais firme, mas sem ser desconfortável. Como eu faço a alternância entre o câmbio operando de forma automática e operando de forma manual, onde eu escolho as trocas de marcha que eu vou fazer. Pessoal, não é difícil. Em tese é bastante simples você fazer isso, tá? Então assim, você está dirigindo com o modo automático, você vê o D ali em cima. Na hora que você bate no pedal shift, olha lá, ele já começa ali a reduzir marcha. Mas se eu quiser mudar para o modo manual, eu aperto a alavanquinha aqui do lado direito e seguro ela. Aí, ó, ele vai lá para o M3, M2. Então eu consigo escolher a marcha que eu quero usar. E ele vai ficar aqui na marcha manual. Ah, mas eu quero voltar para o modo automático. Só apertar a alavanquinha do lado direito e segurar, que ele volta para o modo automático. Bem simples. Aqui a gente vai demonstrar aí a tela do sistema de assistência à condução. Tem um carro ali na minha frente, vou me aproximar dele. Olha só, ele já colocou ali a distância em segundos. Já mudou para amarelo, tá vendo? Então, conforme você vai se aproximando do carro da frente, já colocou em vermelho. Isso está dizendo que eu estou muito perto em relação ao veículo da frente. Então essa tela de assistência, independente do controle de cruzeiro adaptativo estar programado, ela vai dar uma noção para o motorista se ele está ou não muito próximo do veículo da frente, inclusive a distância em segundos. Mas como é que é essa distância em segundos? Então, se o carro da frente passar num determinado ponto na estrada, eu levo exatamente a quantidade de segundos que está mostrando aqui para chegar no mesmo ponto. Então, isso aí é só uma referência para as pessoas conseguirem entender. Mas o mais importante é a indicação visual, verde, amarela e vermelha, colocando de forma muito clara se está ou não perto.
Agora, estou usando aqui o controle de cruzeiro adaptativo, né? Vocês podem ver ali na parte superior do painel que eu programei uma velocidade, obviamente programei uma velocidade maior só para poder demonstrar o controle de cruzeiro adaptativo. Tem um carro aí à minha frente e escolhi a distância maior em relação ao veículo, né? Você tem aqui essas opções de distância, então vamos colocar aqui a distância maior. Uma coisa legal é que o sistema é inteligente o suficiente para quando você está numa curva, por exemplo, ó, o carro sai um pouco do meu raio de alcance, mas o que acontece? O controle de cruzeiro adaptativo não acelera o carro na curva, né? Então tem modelos de ACC que se você estiver na curva e ele perde um pouco a referência do carro da frente, ele acelera. Esse não. Então ele é inteligente para manter a distância, mas no momento da curva que ele não enxerga o carro à sua frente, ó, como agora, ó, eu estou em curva, ele não faz a aceleração. Então está muito bem programado esse ACC aqui no Kardian. Aqui na nossa primeira parada, depois de rodar 21 km, com uma área relativamente urbana, um pouquinho de estrada, olha a média, 12,8 km por litro. Mas agora eu vou continuar andando com o carro, vamos ver se essa média sobe ou desce. Lembrando, né, o pessoal disse que o carro está abastecido com etanol, média muito boa. E no outro ponto de parada, 27,2 km aqui nos bondinhos. Vamos ver como é que tá a média, 12,7 km por litro. A média continua muito boa, claro. Eu não estou andando em velocidades de rodovia, né? Então eu estou usando quase que um semi-urbano, com velocidades aí na casa de 60 km por hora. Mas ainda assim, para etanol e sobe e desce de serra, tá muito bom. Mais uma paradinha aqui no ponto de checagem e olha só, agora são 37 km rodados, a média caiu um pouquinho, 11,7 km por litro. Peguei um pouquinho mais de trânsito aí dentro de cidade, mas ainda assim uma média boa para etanol, o carro tá indo muito bem. Agora, oportunidade de andar aqui numa estrada de terra. Como é que o Kardian se comporta nesse tipo de situação? E a boa suspensão que eu tinha destacado na estrada, a gente consegue ver aqui. O carro continua macio. E a parte de ruído interno também me surpreendeu. Esse é um ponto que no passado os carros da Renault eram bastante barulhentos. Claro, aqui nós temos um carro bem novinho, mas ainda assim, o isolamento acústico do carro está muito bom. E a gente consegue ver que a suspensão consegue absorver com uma certa eficiência a rugosidade do piso. Então, outro ponto onde o Kardian surpreendeu. Aqui a gente tem uma boa situação para usar o pedal shift, né? Eu estou numa descida e olha só, você pode, por exemplo, aplicar aí uma redução no câmbio, né? Você vem no pedal shift e usa aqui o câmbio manual, por exemplo, para segurar em primeira marcha o carro. Então, em vez de você ficar pisando no freio, você aplica aqui um freio motor. Claro, você pode também pisar no freio, mas o freio motor acaba sendo uma opção boa, né? Então, esse pedal shift aqui atrás do volante, nessas situações, ele vai muito bem para você ter um pouco mais de controle do veículo. Nesse trecho aqui, a gente tem um caminho como se fosse um bosque, né? Então não chega a ser uma estrada de terra, porque colocaram bastante brita aqui, mas é uma estrada de terra. E em alguns pontos, como agora, ó, bem desnivelado. A suspensão continua mostrando que é bastante eficiente. Então, onde você tem mais ondulação no piso e passa com o carro, ó, algumas pedras aqui, para a categoria que o Kardian está inserido, né, que seriam esses crossovers compactos, onde a gente tem aí o Volkswagen Nivus, o Fiat Pulse, suspensão surpreende bastante pela firmeza. Então ela não é uma suspensão mole, é uma suspensão firme, mas ela não chega a ser desconfortável. E aqui que a gente tem aqui um caminho bastante truncadinho, com algumas subidas e descidinhas, a gente percebe também que o motor tem uma boa resposta. Então é um câmbio robotizado de dupla embreagem, mas ele é bastante ágil na troca. Então você não tem o carro perdido. Você vê que ele responde bem, suspensão bem acertada, conjunto que, no geral, surpreende.
Test drive concluído, rodei 72 quilômetros, que uma bela paisagem no Olivas de Gramado, um restaurante muito bonito que fica aqui na parte alta da serra. E olha aí, 11,9 quilômetros por litro, né? Então eu dirigi aí seguramente mais que 1h30 e a gente vê que o carro foi bastante eficiente, não há dúvida nenhuma. Quando a gente olha aqui o combustível do tanque, eu usei menos de um oitavo do tanque, né? Um quarto seria aqui está com menos de um oitavo, ainda projetando 380 km. Lembrando, né, que eu usei aqui com etanol. E no trecho todo, gostei bastante do Kardian, que surpreendeu em vários pontos, principalmente dirigibilidade, acerto de suspensão e isolamento acústico. Agora eu vou fazer um testezinho rápido aqui do espaço no banco traseiro. Então qual é o critério? Banco do motorista, ele tem aqui ajuste de altura, ó, vocês estão vendo aqui, eu estou subindo e aqui descendo. Então eu gosto de colocar o banco mais para baixo possível. Volante, que tem ajuste de profundidade e também altura. Então o que eu faço? Eu ponho o volante mais para baixo, mais para frente possível e acerto o banco dessa forma para ver como é que é o espaço lá atrás. E o espaço aqui no banco traseiro, pessoal? Então os bancos estão ajustados de forma confortável para eu sentar lá. Do meu joelho ao encosto do banco, eu tenho aqui aproximadamente 5 dedos fechados. E o espaço para pernas? Então vou usar essa câmera aqui para mostrar para vocês, olha. Eu tenho aqui uma boa mobilidade de pés, né? Não dá para cruzar as pernas, mas tem um espaço interessante. Esse porta-objeto aqui atrás, que é bem legal. 2 tomadas USB do tipo C para carregamento de dispositivos. Tem um pequeno túnel traseiro aqui, ele não chega a ser tão alto, mas a parte boa é que a parte central dele é reta, né? Mas o carro está desenhado aqui, eu diria, para 2 pessoas, né? Dá para levar uma terceira, mas não vai tão confortável. Tem esse apoio aqui, né? Esse compartimento que você pode colocar aí um tablet, pode colocar uma revista e um jornal no banco do passageiro, mas atrás do banco do motorista não tem, né? Poderia ter. E na porta existe espaço para você guardar algumas coisas. Não é assim um espaço tão grande, mas eu diria que é um espaço adequado para você colocar uma carteira, um porta-óculos ou coisas desse tipo. No geral, aqui atrás não tem nada de muito diferente, mas o espaço é bom. Aproveitando a oportunidade de lançamento do Renault Kardian, inclusive aqui em Gramado, região muito bonita. Tenho aqui umas perguntas para o meu amigo Ricardo Gondo. Tudo bom, Ricardo? Tudo bom, prazer. Presidente da Renault do Brasil, que vai ajudar a gente a entender este novo produto, porque é uma grande aposta da Renault. Ricardo, vocês estão trazendo um carro que é basicamente completamente novo em relação a tudo que a Renault já teve no mercado brasileiro. O que vocês estão esperando em matéria de resultado do Kardian para o mercado brasileiro? Bom, com o Kardian nós estamos ampliando a nossa gama de produtos aqui no Brasil. Nós estamos entrando em um novo segmento, o segmento de C, do segmento B, SUV compacto. Então nós acreditamos que por ser um novo segmento, que não tem uma canibalização com os produtos que nós vendemos aqui no Brasil, nós devemos sim ter um aumento de volume de vendas e um aumento da nossa participação de mercado. Mas mais do que o resultado comercial, é o primeiro carro do plano estratégico do International Game Plan para o internacional. É o primeiro carro lançado nessa nova plataforma modular. E Kardian traz também vários elementos da marca, né? Então a nova identidade da marca Renault, um design 100% Renault, e tudo isso faz com que esse carro seja 100% o DNA da marca Renault aqui no Brasil. Bom, vocês estão vendo que o Kardian é uma aposta muito séria da Renault no mercado brasileiro. Aliás, a aposta é tão séria que a gente tem vários carros que dizem ser fabricados no Brasil, mas às vezes é um baita de um CKDzão, né? O carro vem todo desmontado, grudam pedacinhos e dizem que o carro é fabricado no mercado brasileiro. Mas o Kardian não é assim, né, presidente? Não, o Kardian é fabricado aqui no Brasil, já começa com um índice de nacionalização bastante alto, em 70%, e é como eu sempre digo, né? Olha, fabricar um carro não é simples. A fábrica da Renault, nós recebemos chapas de aço e fabricamos o carro através de chapa de aço. Recebemos lingotes de alumínio, produzimos motores para os nossos veículos que são produzidos aqui no Brasil. Uma fábrica bastante moderna, uma fábrica que foi reconhecida pelo World Economic Forum como uma referência
na indústria 4.0 e é uma referência não só para a indústria automobilística aqui no Brasil, mas também dentro das fábricas do Grupo Renault. Sempre lembrando, né? Essa é aquela belíssima fábrica que a Renault tem lá no município de São José dos Pinhais, em Paraná. Então é uma fábrica muito bem estruturada. Realmente se fabrica o carro aqui. Agora, vocês estão trazendo uma nova plataforma no Kardian, que é uma plataforma completamente nova. Inclusive nós vamos detalhar isso com o pessoal da engenharia. Agora, não é só o Kardian, né? Vocês têm outras previsões dentro dessa plataforma aqui, tá correto? Olha, o mais importante é você ter uma nova plataforma moderna, flexível, tecnológica, né? Então essa plataforma, o investimento está feito, ela permite sim ter outros carros. Em dezembro do ano passado, quando nós comemoramos 25 anos de fábrica aqui no Brasil, nós anunciamos mais 2 bilhões de reais de investimento no desenvolvimento, na fabricação de um novo carro, de um novo SUV, que vai ser industrializado aqui no Brasil nesta mesma plataforma. Portanto, como vocês estão vendo, a aposta do Renault Kardian é muito séria para a Renault e é um produto que pode e vai mudar o jogo para a marca no mercado brasileiro. E a gente tem que entender a proposta do novo Renault Kardian. Mas para isso, olha só, trouxe aqui o Aldo Costa. Tudo bom, Aldo? Tudo bem, Jorge. Como Obrigado vai? pela presença. Prazer. O Aldo é o diretor de marketing da Renault do Brasil, que vai ajudar a gente a entender onde o Kardian está posicionado. Então a primeira pergunta é: quem são efetivamente os concorrentes do Kardian no mercado brasileiro? Então, Jorge, o Kardian ele vai atacar um território dentro do mercado que a gente chama de SUV compacto. Fica entre o segmento dos hatches compactos e dos SUVs maiores, né? Então a gente tem aí como concorrentes principais o Fiat Pulse e o Volkswagen Nivus. De alguma forma, vocês vão ter ali alguma concorrência também com o Fiat Fastback ou não? Realmente o foco é só o Pulse? O foco é o Pulse, né? O Fastback ele já está nesse segmento dos SUVs maiores, então a gente está realmente mirando mais esse território entre os dois segmentos. Então você vê que ele quer abocanhar uma participação de um mercado que já é bastante disputado. Agora, para o cliente Renault entender, né? Vocês têm um carro hoje que tem esse porte um pouquinho maior, aventureiro, tudo mais, vem derivado de um hatchback compacto, que é o Stepway. Então, o Kardian meio que não está ali junto com o Stepway, são coisas diferentes, explica pra gente. É uma ampliação de oferta, na verdade, né? A gente tem um target cliente distinto. O Stepway ele segue sendo nosso produto para atacar esse segmento do hatch compacto. Então é uma proposta de valor diferente e o Kardian vem logo acima para aquele cliente do hatch compacto, mas que está querendo migrar para o SUV maior. Ele tem essa opção do SUV compacto, que é o Kardian, né? E aí a gente realmente tem uma ampliação da oferta. Dá para a gente entender, então, que o Kardian seria um veículo com mais conteúdo tecnológico e performance em relação ao Step. Então, você tem propostas muito parecidas, mas você sobe no degrau de performance e tecnologia, seria isso? Sem dúvida, você tem uma proposta de um veículo com mais tecnologia, com uma versatilidade maior, e também com uma entrega de performance, motor, etc., que também é mais, vamos dizer, mais eficiente e mais performante. Então, vocês estão vendo que ele chega realmente como um complemento de gama na Renault. E não está substituindo necessariamente um produto. Agora, para a gente entender quem é o cliente, define para a gente o escopo desse cliente que vai chegar na loja e vai comprar o Kardian. Perfeito. E isso acho que completa bem essa explicação toda do território de jogo, né? O cliente do Kardian, ele é um cliente mais jovem. Ele é um cliente entre 35 e 45 anos. Ele é um cliente mais individualista, mais urbano, ele é menos familiar e ele busca no carro uma representação também dele na sociedade. Então, ele é um cliente que tem uma exigência maior em termos de qualidade, em termos de tecnologia. É um cliente
que está preocupado em ter um produto inovador, que tenha performance. Essa é a proposta que a gente entrega no Kardian. Tá vendo? Renault indo buscar clientes novos no mercado. Aliás, se você quer agradar esse cliente, deve ter algum destaque de acabamento numa parte interior que vocês pensaram para encantar esse tipo de público. Sim, sem dúvida. A gente, na verdade, tem uma oferta que já é muito completa desde a versão de base, né? Na versão Evolution. A gente traz alguns itens de série, como o cluster digital. A gente tem o multimídia também de série. Você tem já o câmbio automático EDC com a manopla e-shifter, né, que é um formato de joystick. Você tem, então, atributos já bem interessantes desde o início. E quando você sobe também na gama, você já começa a ver alguns elementos ainda mais premium, como o console central elevado, né? Aqui a gente tem um pouco nesse sketch essa ideia, dá para ver. Você vê também, se você olhar o tipo de acabamento que a gente aplica no próprio painel, a gente tem um acabamento um pouco mais elaborado nas versões intermediária e topo de gama. Então, tudo isso para entregar mais valor para o cliente. Então, Kardian foi pensado em detalhes. Aliás, uma coisa interessante que o carro tem é o Multisense. O que é isso? O Multisense é um sistema exclusivo da Renault, é um sistema bastante inovador porque ele entrega um multimode, né, de condução super integrado. Você tem a possibilidade de selecionar modos de condução. Então você tem o Eco, né? Você tem o normal e você tem o Sport, né? O normal é o MySense. E aí você, dentro dessas opções, tem variações do comportamento do carro. Cada um desses modos vai variar a resistência da direção, por exemplo, vai variar a resposta do acelerador, a velocidade de troca de marchas. Você tem alterações também dentro do habitáculo, né, no teu ambiente, na tua atmosfera de condução. Então, o cluster digital vai ter uma alteração na cor, você vai ter uma alteração no ambient lighting, né, todas as luzes que tem na lateral, elas vão alterar também em função disso. Então, é uma experiência personalizada de acordo com o gosto do condutor. Muito legal isso, né? Num carro relativamente acessível já traz coisas de carro de gama maior. E por fim, uma coisa que eu achei muito legal nesse carro foi uma sacada interessantíssima da Renault. Como é que é essa barra de teto que o cliente não precisa comprar barra transversal como acessório na concessionária para usar? Sim, isso é uma inovação da Renault, e a gente partiu de uma necessidade de cliente, né? Isso está no DNA da marca, a gente está sempre olhando para aquilo que o cliente precisa para desenvolver coisas novas, e aqui foi assim que a gente chegou nessa solução. A gente tem essa barra que ela é modular. Você tem a possibilidade, com uma chave que vem junto com o veículo, de soltar os parafusos e colocar a barra na transversal. E com isso, você instala o seu rack de bicicletas, por exemplo, sem precisar comprar as barras transversais. Ou você coloca diretamente a sua prancha, por exemplo, ou coloca diretamente o seu bagageiro de teto. Então, é super prático, é mais econômico para o cliente e seguro, totalmente seguro. Pessoal, vem de série em todas as versões do Kardian e o detalhe, não custa mais por isso. Como vocês estão vendo, Renault fazendo aí a lição de casa para trazer um produto verdadeiramente novo para o mercado. Agora, o momento da graxa. Vocês sabem que eu gosto de explorar muito isso. E o Kardian tem uma série de novidades. Para isso, trouxe aqui o Antônio Fleischmann, que é o vice-presidente de engenharia da Renault para a América Latina, exato? Exatamente. Ele é o dono da graxa, ele que manda no negócio da graxa. Então vamos lá, já para ficar fácil, para o pessoal poder entender, hoje temos vários carros da Renault no mercado. Quais são as plataformas que vocês hoje estão utilizando no mercado? Hoje as plataformas, nós temos
são plataformas para os segmentos de mercado. Nós temos a CMF-A para o segmento A, CMF-B para o segmento B, a CMF-CD para o segmento C e D e a CMF-EV. Essas são as plataformas globais que nós temos hoje. Agora, o Cardian tem novidade, né? É uma grande novidade e a primeira aplicação dessa nova plataforma a nível mundial. E nós temos o prazer de fazer isso no Brasil. Qual é o nome dessa plataforma aqui? Essa aqui é essa é a Renault Grupo Global Modular Platform. Essa plataforma, exatamente, ela tem na sua característica a versatilidade e também a modularidade, o que é possível para atender às necessidades dos futuros desenvolvimentos dos veículos do segmento B, C e também dos LCVs. Agora, uma pergunta que muita gente faz. Vocês trouxeram coisas de plataformas antigas ou essa plataforma aqui nasceu verdadeiramente do zero? Não, isso aqui nasceu do zero. Na realidade, o que tinha de melhor em engenharia, nós utilizamos para o desenvolvimento dessa plataforma. Agora a gente vai entender os detalhes disso. Agora vamos entender o que varia na plataforma. Então vamos lá, Antônio. O que é fixo e o que é variável? Ok. Aqui nós temos a unidade frontal dessa nova plataforma. Então ela é fixa, essa aqui. Isso aqui não muda. Então Essa aqui não muda. Todos os carros vão ter esse tamanho aqui na frente. Exatamente. Aqui depois nós temos a unidade central da plataforma. E essa aqui temos 4 medições, que podemos variar exatamente a distância entre eixo de 2,60 m a 2,95 m. E para completar, nós temos a unidade traseira. Essa unidade traseira nós temos 3 dimensões, no qual a gente pode, exatamente da forma que ela é modular, de um veículo de 4 metros até 5 metros, como já mencionamos, a possibilidade de também atender veículos do LCV, como a picape Niagara. Então eu posso entender que a gente vai de um carro compacto até um carro relativamente grande aqui nessa plataforma? Exatamente. Pessoal, vocês estão entendendo que essa plataforma é algo completamente novo na Renault? Só que a plataforma não varia só o tamanho dela, varia também o tipo de motor que você pode colocar nessa plataforma. E aqui temos uma bastante flexível, né? Exatamente. Então aqui a nossa nova plataforma ela é capaz de, como estamos colocando no card, uma motorização de combustão interna, exatamente clássica, mas também as versões híbridas, leve, exatamente pleno, plug-in, HEV também. Ou seja, dentro do mesmo carro você vai poder ter aquele híbrido convencional. Exatamente. E aquele que a gente vai colocar no carregador. Exatamente. Isso tudo já está previsto nessa plataforma. Exatamente. É isso que dota a versatilidade dessa plataforma, as possibilidades de multi-energia de motores. Portanto, teremos, acho que, vários carros nessa plataforma no futuro. Com certeza. Uma das coisas legais do Cardian é que, na versão topo de linha, ele chega com um sistema de assistência à condução bastante completo. Mas é importante a gente entender. A gente pode pegar um carro que já existe, colocar ADAS, ou o ADAS, toda a assistência à condução, ela tem que ser prevista no projeto da plataforma? Não, isso tem que ser previsto desde o início da concepção da plataforma, do projeto dela. E passa muito pela parte eletroeletrônica, que é a arquitetura eletroeletrônica do carro que tem que ter capacidade para fazer todos esses novos sistemas se comunicarem na velocidade que nós precisamos para que tenhamos exatamente a boa performance desses elementos eletroeletrônicos. Então, tá vendo, pessoal? Quando um carro tem sistema de assistência à condução, não foi algo enxertado ali no carro, ele tem que ser previsto. E essa plataforma já nasce prevendo todos os tipos de assistência. E sempre vem aquela galera perguntando de segurança de carro, né? Então, vamos entender. Nessa plataforma nova, veio algo das plataformas antigas da Renault? Não, como falamos, é tudo novo. Aqui, o que tem de mais moderno hoje na engenharia automobilística. Está aqui nessa plataforma? Está nessa plataforma. Tem a utilização de aços especiais exatamente para conferir a segurança passiva e do comportamento desse veículo para dar a maior segurança aos nossos clientes. E aí vem a pergunta, e o que a plataforma tem a ver com a segurança do carro? Tem muito a ver. Então, todos os elementos de segurança passiva, comportamento no crash test exatamente da plataforma, frontal, lateral, tem a ver diretamente. Claro, tem outros dispositivos que nós colocamos passivos também no sistema, como os 6 airbags também, são muito chaves e muito importantes. Todos os carros com 6 airbags? Todas as 6 airbags. Então, pessoal, mais uma vez, o Cardian nasce para ser diferente de tudo que a Renault fez até agora.
Agora a gente está chegando aqui no coração do kart, motorização, né? Motor 1.0 TCE. Mas vamos entender. Estamos falando aqui de um motor completamente novo? Na realidade, ele é uma versão derivada do nosso TCE 1.3 Turbo, grande sucesso no mercado brasileiro e latino-americano desde 2021. Ele traz 70% exatamente dos componentes desse motor. Olha aí, pessoal, aquele motor 1.3 TCE que a gente já conhece de outros carros da Renault é a mesma engenharia desse motor. É mais ou menos, me corrija se eu estou errado, Antônio, é como se esse motor fosse aquele com um cilindro a menos, é isso? Exatamente, aquele motor de 4 cilindros e esse motor aqui de 3 cilindros. Então, só para vocês entenderem como realmente é o mesmo motor, quantos por cento de peça vem daquele para cá? 70%. Claro que precisa ter as peças específicas, né? Exatamente. O acionamento do comando é 3 cilindros. Virabrequim, o próprio volante também específico. Mas quando a gente fala de engenharia, de bico injetor, de válvula, aí é tudo igual. Pistão, biela, é exatamente o mesmo. Então a gente pode entender que na hora de fazer a manutenção, o mecânico da rede Renault já está treinado para esse motor, é isso? Exatamente. Já conhece a genética desse motor. Tá vendo, pessoal? Então não é um motor absolutamente novo, é um motor que deriva de uma já tecnologia conhecida e comprovada. Para quem não sabe, esse motor tem um pé na França, mas também tem um pé na Alemanha. Vamos entender isso porque esse motor aqui foi desenvolvido conjuntamente pela Renault e pelo grupo Daimler, tá correto? Exatamente, Jorge. Exatamente. É um desenvolvimento comum entre a Mercedes e a Renault. Na realidade, toda a parte baixa do motor foi desenvolvida pela Renault e a parte alta do motor desenvolvida pela Daimler, em conjunto. Então quer dizer, cada uma fez uma parte do motor. Exatamente. Os times trabalharam junto para ter o melhor conjunto e melhor performance. Agora, tem umas especificidades na Renault, né? Sim. A Renault ela desenvolveu a versão Flex para o mercado brasileiro. Essa é uma grande diversidade. Ah, então tá vendo, pessoal? Essa engenharia do motor TC, quer seja 1.3 ou 1.0, a parte Flex foi um desenvolvimento específico da Renault. E uma coisa que o pessoal sempre pergunta, a gente já está aqui com o motor aberto, né? O pessoal tem um pouco de trauma de correia dentada. Não tem esse problema aqui, né, Antônio? Não, aqui nós temos, na realidade, a tecnologia das correntes, exatamente, de transmissão. Portanto, permanente. Podemos dizer que é lifetime aí, a corrente de comando sem manutenção. Exatamente. Vocês estão vendo? É um motor muito tecnológico. Agora, o motor não adianta ser só tecnológico, né? O cliente quer saber se vai gastar muito ou gastar pouco. Aliás, esse motor está junto com um câmbio que nós também já vamos falar dele. Mas e aí, Antônio, o que vocês podem dizer do resultado de consumo dessa motorização? É uma grata satisfação. Hoje nós temos um motor muito eficiente em relação a consumo em cidade, 8% mais econômico que o nosso concorrente principal. Como é que a gente pode falar em matéria de programa do Inmetro? Ele vai ser o mais eficiente da categoria? Sim, com certeza. Ele é o mais eficiente, o coeficiente energético do segmento onde está o Cardia, com 1,59 MJ por quilômetro. Tá vendo? Isso é importante para quem vai rodar bastante. Agora, uma outra questão, a gente vê muito youtuber dando palpite aí na internet, dizendo que você não pode usar um motor flex só com etanol, porque vive dando problema. E aí? Não. Como é que é essa história? O Cardia não tem esse problema, ele foi dimensionado, concebido exatamente para trabalhar com ambos combustíveis, 100% etanol, nenhum problema no seu funcionamento. Então, se o usuário está numa região onde o etanol é mais vantajoso, se eu só quero usar etanol, eu posso que não vou ter problema. Não vai ter problema nenhum. Você vai ter até um pouco mais de potência em função do combustível. Palavra da engenharia da Renault. Agora, motor, para ser bem eficiente, ele depende de um câmbio que também é eficiente. E aí vem uma novidade muito grande do Cardia, porque nessa categoria de carro, ou a gente vai ter câmbio automático com conversor de torque, os concorrentes, ou um câmbio continuamente variável com conversor de torque. Mas no Cardia mudou tudo, né? Exatamente. Aqui nós temos o que tem de mais moderno e performante na Europa, onde nós já comercializamos mais de 1,3 milhões de unidades, reconhecido nesse mercado europeu. E aqui nós temos um câmbio de dupla embreagem, EDC. Ah, ele é um câmbio de dupla embreagem. Mas vamos entender, por que vocês chamam ele de EDC? EDC porque é Efficient Dual Clutch. Nós temos um sistema de dupla embreagem com 2 eixos principais
e 2 eixos secundários. Quantas marchas são aqui? 6 marchas. Então aqui é aquele sistema onde cada embreagem fica com um conjunto de marchas. Então Exatamente. uma fica com a primeira, Exatamente. terceira e quinta e o outro com a segunda, quarta e sexta. Isso, exatamente. E isso nos dá um conforto enorme na passagem de velocidade e também mínima perda de torque na passagem de velocidade. Aqui está grande parte do segredo da eficiência do Kardian. Agora, a gente sabe que no Brasil, câmbio de dupla embreagem já foi traumático, né? Tem marcas aí que têm problemas históricos com esse tipo de câmbio. Então vamos entender aqui, Antônio, para ninguém tomar susto, o que vocês fizeram aqui nesse dupla embreagem para não ter os problemas? No design exatamente dessa caixa de transmissão nova também, nós temos um sistema no qual ele é banhado em óleo, o que preserva exatamente todo o problema de desgaste do sistema. Ah, então não é uma caixa seca. Não. O sistema das embreagens, elas são banhadas em óleo. Exatamente. Então vamos lá. Destaca algumas das vantagens do sistema ser banhado em óleo. Na realidade, no sistema, no momento do acoplamento da embreagem, da dupla embreagem, ele preserva exatamente o óleo, ele preserva o desgaste nesse momento e também controla o aumento de temperatura do sistema. Ah, então o óleo, além de lubrificar, ele dissipa a temperatura do sistema? Exatamente. Isso tudo faz com que o câmbio seja mais eficiente. Agora, tem programação eletrônica para tudo isso dar certo também? Exatamente. Tem todo o comando eletrônico para garantir a performance e também a durabilidade do sistema. Então, agora falando em durabilidade, a gente sabe que tem carros que tem caixa de dupla embreagem, que na hora que vai trocar a dupla embreagem é baratinho, 15, 20 mil reais o kit de embreagem do câmbio. E aqui, como é que vai funcionar isso? Aqui não tem kit de embreagem. Não tem Não tem. É life, na realidade. lifetime. Lifetime. Essas embreagens vão durar para sempre ou a vida útil do carro? Desde que o nosso cliente tome os cuidados, principalmente com a substituição do óleo. Ah, chegamos onde eu queria. Então caixa. tem uma troca de óleo que tem que ser respeitada. Exatamente. A cada 90 mil quilômetros, nós temos que fazer a troca exatamente desse óleo. Essa troca de 90 mil quilômetros, eventualmente, quando é um uso severo, muda o período de troca ou ela é sempre com o mesmo processo? Na realidade, a gente orienta a 90 mil quilômetros essa troca. Mas é importante fazer a inspeção Exatamente. e sempre ver o óleo, para isso durar esse tempo todo. Exatamente. Agora, outra coisa a respeito desse câmbio é que ele tem uma função que é o creeping. O que é o creeping? Quando você tem um câmbio automático, o carro está engatado, você tira o pé do freio, o carro anda um pouquinho. Por quê? Porque você tem um conversor de torque ali. A mesma coisa acontece com um carro com tecnologia CVT. É o mesmo princípio, só muda ali o processo de relação de marcha. Mas aqui você tem um câmbio que a estrutura dele, quando a gente olha as engrenagens, é como se fosse um câmbio manual, não é isso? E como é que vocês fazem o creeping e o que vocês fazem para o creeping não desgastar o conjunto de embreagem? Isso está ligado diretamente ao design exatamente do sistema da embreagem. São multidiscos que se acoplam no momento que são acionados e também banhados em óleo, que garante o perfeito funcionamento e a performance do sistema. Então você consegue ter o creeping sem o prejuízo do desgaste. Sem o desgaste, exatamente. Renault está trazendo um câmbio revolucionário para o segmento onde o Kardian está inserido. Esse carro promete bastante. Como vocês viram, o Renault Kardian é um modelo que chega totalmente novo em relação ao que a Renault ofereceu no mercado brasileiro até agora. Uma proposta diferente de câmbio, sistemas de assistência à condução, ou seja, um design que está alinhado com a nova linguagem da marca, linguagem internacional inclusive. Portanto, tem bastante chance do Kardian fazer sucesso. Claro que em breve eu devo pegar esse carro para uma matéria de avaliação bastante completa no canal. Portanto, se você quer saber mais alguma coisa que você ainda não viu nesse vídeo e também não viu no vídeo que a gente colocou ao ar no dia 19 de março, deixa o comentário aqui no vídeo, que aí eu vou contemplar aí a sua dúvida no nosso vídeo de avaliação completa do modelo da Renault. E se você já gostou aqui do novo Renault Kardian, minha dica é procurar aí as concessionárias Renault do Grupo Andretta. São várias unidades no interior do estado de São Paulo e você vai ter oportunidade de fazer o test drive, conhecer direitinho o carro e também melhor atendimento e melhor negócio para colocar esse carro aí na sua garagem.